Olá, ótima tarde para você que está chegando com a gente aqui no Band Placar em um oferecimento BandBet, trazendo os principais destaques desta quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Tem promessa de grandes jogos e eu estou aqui com o Bernardo Ramos para a gente falar um pouquinho mais, começando sobre a partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo, em Bragança Paulista, às 9h30 da noite. Bernardo Ramos, vai estar 10 graus na hora desse jogo. Vixe, quem vai estar no gramado? Sério? Quem vai estar no gramado fazendo esse jogo? Você. Eu. Na Rádio Band News FM. Já tô me preparando psicologicamente para encarar esse frio de 10 graus. Vai ser complicado. Você sempre tá chuva, né? Mas o frio eu não sabia disso. Não, o frio é bastante difícil. Antes da pausa lá no Morumbi, teve um também que foi difícil. Contra o Vasco, né? Contra o Vasco, foi bem complicado. Então, começando a falar um pouquinho dessas equipes, com o mandante, o Bragantino, o time não vai ter o Thiago Borbas e também o Isidro Pita, são dois jogadores que estão suspensos. Aliás, o Borbas fez o gol no último domingo da vitória para cima do Corinthians, já no último minuto do confronto. E o Bragantino é um adversário chatíssimo para o São Paulo, Sim. porque o Bragantino, desde que virou Red Bull Bragantino, não perdeu do tricolor ainda em Bragança Paulista. Então tem esse fator casa, apesar de ser um outro estádio, muito forte. E quem deve ser o titular da posição de centroavante, você citou muito bem, são dois desfalques importantes, né, nessa posição. O Borbas e também o Isidro Pita, deve ser o Sacha, que inclusive marcou o primeiro gol de pênalti na vitória sobre o Corinthians, né? Foi dele o primeiro gol. E aí o Lucas Braga deve entrar na ponta direita com o ótimo Vinicinho pelo lado esquerdo. Agora a questão no São Paulo é a volta do Luciano, né? Jogador que estava suspenso na partida contra o Flamengo. E aí a gente vê um São Paulo precisando, além de vencer o jogo, precisa do resultado, precisa mostrar futebol, né? O Crespo entrou num esquema com 3 zagueiros já contra o Flamengo, deve entrar hoje com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, formando mais uma vez uma linha de 3 jogadores. E na condição de meio de campo, né, o Luciano deve jogar mais perto do André Silva, né, Aline? Essa é a tendência. E falando desse sistema defensivo, até porque ali, Alan Franco pela direita, com o Arboleda na esquerda. Isso antes do jogo a gente já sabia que ia ser uma coisa bastante complicada, porque não é algo que, por exemplo, o Alan Franco está acostumado a fazer, que é jogar pelo lado direito. Então, ele joga na esquerda, né? Joga na esquerda. Então, talvez essa opção pelo Ferrarese deixe um pouco mais confortável para esse sistema defensivo do São Paulo. Um time que não consegue encontrar o seu equilíbrio. Às vezes vai bem na defesa e não vai bem no ataque, às vezes vai bem no ataque e não vai bem na defesa. E tem outra questão, você falou sobre defesa no time do Red Bull Bragantino, né? Que é o provável retorno do goleiro Cleiton, que é muito irregular, alterna grandes partidas e momentos horríveis, no lugar do Lucão, que fez uma partidaça contra o Corinthians no último domingo, na vitória do Massa Bruta por 2-1 na Neoquímica Arena. Então, Fernando Seabra deve promover a volta do jogador, que era o dono da posição, né? Ele tem 2 laterais muito bons, viu, Aline? O Andrés Hurtado pelo lado direito e o Juninho Capixaba pelo lado esquerdo. Então, a gente imagina o Red Bull Bragantino atacando muito as laterais do time do São Paulo. Claro que a BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Ou, se você preferir, digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí a gente coloca na tela agora para você as melhores oportunidades do mercado, já aqui na capa, com tudo sobre o Campeonato Brasileiro e essa 14ª rodada. Red Bull Bragantino, aqui a gente vê um equilíbrio, tá, Aline? Pagando 2,25 contra 3,65 da equipe do São Paulo, que é a visitante. Acho que vai muito ao encontro do que você falou em relação ao retrospecto, né? Do histórico, né? São 8 jogos com 5 vitórias do Bragantino e 3 empates, isso lá no interior do estado. E o Bragantino briga pela liderança do Campeonato Brasileiro e o São Paulo briga para fugir do entorno ali da zona do rebaixamento, né? O São Paulo pagando 3,65, o empate R$3. Acho uma boa odd esse empate aqui. E o Red Bull Bragantino pagando 2,25, ou seja, favorito. E aí tem a tradução aqui do retrospecto recente em Bragança Paulista e também da fase do Red Bull Bragantino, que é muito melhor do que a do São Paulo, tá? Agora, para tudo que a gente tem um super recado para você que está assistindo ao Band Placar. Você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai acessar o site bandbet.bet.br. E a BandBet hoje lhe dá um cupom de R$5
para você se divertir no site. É muito fácil ativar esse cupom. Basta você apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, acessar o site, você faça o login e vai à aba promoções, tá? E aí você vai digitar no campo em branco o cupom do dia, que é, Aline? BandTop, tudo junto em letra maiúscula. BandTop. Pronto, o seu cupom está ativado. Vale lembrar que esse cupom é válido para você que já se diverte no site da BandBet, mas nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você, então corra, porque o número, evidentemente, de cupons é limitado. Consulte termos e condições no site, é o que a gente sempre fala por aqui, né? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. A Aline, hoje, pela rodada do Campeonato Brasileiro, também tem um gigante paulistano que vai jogar fora de casa, né? O Corinthians enfrenta o Ceará na Arena Castelão às 7h30 da noite. Dificuldades para o técnico Dorival Júnior montar esse ataque do Corinthians, porque não conta ainda com o Yuri Alberto, também não tem o Romero e nem o Memphis Depay. Outros desfalques no Corinthians também, como o Hugo, Gustavo Henrique e o Rian. Então o time vai com esse ataque novo. Não vence na temporada há 5 jogos, o que também causa uma dificuldade. Essa derrota no último minuto lá na Arena também pegou muito para o torcedor que protestou nas arquibancadas. E tem, nesse meio de péssimas notícias, pelo menos uma boa notícia, que é o retorno do Breno Bidon. Sim. Né? Jogador, aliás, muito bom do time do Corinthians. Acho que vai ser vendido, ainda mais diante da crise financeira pela qual passa o clube do Parque São Jorge. Logo mais, né? Eu acho que vai ser uma ausência muito sentida pelo torcedor corintiano. Como você bem disse, né? São vários desfalques no setor do ataque. Memphis Depay e Romero suspensos. E o Yuri Alberto vai demorar um pouco para voltar, porque tem uma lesão nas costas, né? E aí a gente imagina um Corinthians, de repente, com Thales Magno, o Dorival adora esse jogador, e Héctor Hernandes ou Guinegão. Jovem formado no terrão. Eu iria com esse jogador. Eu iria com ele também. A gente já sabe o que o Héctor Hernandes é capaz de fazer, ou seja, pouca coisa. E ele não teve muito prestígio nem com o Ramon Dias, né? Exatamente. Então, acho que o Guinegão seria uma alternativa. Você falou sobre a ausência do Gustavo Henrique. O André Ramalho deve entrar no miolo de zaga ao lado do Kaká. Né? E nas laterais, é impressionante como o Andilheiro não pegou nesse time do Corinthians. Começou bem, né? Começou bem pra caramba na reta final do Paulistão. Exatamente. E aí perdeu espaço pro Matheus Bidu, né? Sim. Que hoje é o titular. É mais do mesmo, né? No Corinthians. Bom, vamos lá, pessoal. A BandBet está nessa, evidentemente, com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e será direcionado para o site da BandBet. Aí eu coloco na tela mais uma vez para você as melhores oportunidades do mercado. Lembrando que a bola rola no Castelão às 7h30 da noite, no horário de Brasília. E é o seguinte, Aline, o Ceará está pagando mais do que o Corinthians. Tá. Lembrando que o Ceará, no caso, está com a odd melhor do que a do Corinthians. O Corinthians está pagando mais do que o Ceará. Lembrando que o Ceará não tem Pedro Henrique, ponto esquerdo, e o centroavante Pedro Raul. Então, o Ceará, até diante da atuação que teve contra o Fortaleza, muito boa, gol do Galeano que estará em campo, está com uma odd muito boa de 2,50. O Corinthians está pagando mais, é verdade. O empate está pagando 2,80. Mas eu vejo aqui um Ceará, de repente, com mais potencial para vencer esse jogo. O que você acha? Eu acredito nisso também, até por esse fator de jogar em casa, apesar de não ter 2 jogadores importantes, como você destacou, os Pedros, né, na equipe titular, mas eu concordo com você que existe esse favoritismo. Existe o favoritismo do Ceará, portanto, venha na nossa e faça a sua fezinha no site da BandBet. Como eu disse, é muito fácil. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai acessar o site da BandBet e já tem tudo aqui na capa do site sobre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até mais.